Bem-vindos ao canal Raios de Sol. Eu sou a Atma, estou começando hoje aqui uma série nova para o nosso canal, onde eu vou falar sobre as cartas do oráculo cigano, as cartas do baralho cigano, né? Então, assim, quem me deu essa sugestão foi minha irmã Andréia, porque ela queria que eu ensinasse para ela algumas coisas sobre o baralho cigano, sobre cada carta. Ela andou fazendo umas pesquisas no tio Google. E quando eu dei uma aula para ela, assim, que ela me pediu, falando sobre algumas cartas, ela gostou muito, ela ficou encantada com a forma como eu expliquei para ela, porque ela não tinha lido sobre isso no Google e tudo mais. E aí eu achei a ideia interessante. O oráculo é uma coisa que acompanha a minha vida há muitos anos, já há mais de 20 anos. Há 7 anos atrás eu comecei a jogar o baralho, a abrir o oráculo também. E então eu estou trazendo aqui para o nosso canal, né, mais essa variedade aí, mais essa novidade. E eu vou começar não pela carta número 1, eu vou começar a falar da carta número 6, que é a carta da nuvem. Então é o seguinte, a carta da nuvem, né, gente, não é só alegrias passageiras ou dúvidas, ou ele está pensando em você, né? As nuvens, elas remetem, elas trazem muito essa questão do pensamento, mas eu convido você a fazer uma observação do céu. Olha, na posição que eu estou sentada aqui agora, né, aqui na minha casa, eu consigo ver várias nuvens. Nossa, eles estão totalmente diferentes do dia que eu tinha feito a primeira gravação. Elas estão gigantescas, pegando o céu assim de cima a baixo, de cores, elas estão com cores variadas. A parte do meio está mais escura, tem umas partes que estão mais iluminadas, algumas são bem grandes, assim, parece que estou fazendo assim, outras estão bem menores. Acabei de ver tipo um Buda ali, com o cabelo assim, sentado como se estivesse fazendo assim. Se eu parar aqui eu vou ver variadas formas e variadas manifestações, né? E rapidamente essas formas começam também a se desfazer. Por exemplo, aquele Buda, que alguns segundos atrás eu tinha visto ele perfeitamente ali, ele já começa a se desfazer um pouco, já começa a criar uma nova forma, uma cabeça maior ali na parte de cima, né? E eu acho que, na verdade, cada pessoa que olhar para esse mesmo céu, talvez ela veja refletido uma outra imagem naquele pedaço de nuvem ali que eu olhei. É um reflexo do nosso próprio interior também, e isso tem total conexão com a questão da nossa mente. Nós vamos refletir, nós vamos ver nas ações das pessoas, nós vamos ver em todas as coisas ao nosso redor aquilo que está no nosso interior também. E uma coisa que me chama atenção também a respeito da carta das nuvens é a questão do vento, porque o vento é um fator externo muito importante que determina essa questão do movimento das nuvens. Então, assim, no nosso pensamento, às vezes quando a gente muda de ideia ou quando a gente está pensando demais em algum assunto, será que isso também não é um estímulo externo de um vento que passa e nos faz pensar naquilo? Isso acontece com você? De repente você tem uma opinião muito rígida a respeito de alguma coisa muito certa, mas você assiste uma palestra ou então conversa com alguém, que isso é o sopro, é o vento. E de repente aqueles novos ventos, eles trazem uma nova concepção e eles vão moldar também aquele seu pensamento e vão transformar totalmente. Então, assim, é por isso que os monges, né, os sábios, eles dizem: você não é o seu corpo e você não é a sua mente. Não, você não é a sua mente, você não é a sua personalidade, você não é as suas crenças, você não é, porque isso também é totalmente mutável, assim como as nuvens do céu. As nuvens, elas também mudam de estado, né, porque as nuvens que estão no céu agora, elas estavam no solo, elas estavam nos mares, elas estavam nas águas, e aí por causa do calor, outro elemento externo, por causa de um estímulo externo, elas evaporam, elas sobem ao céu, onde elas são condensadas nesses bloquinhos e ficam muito geladas, né? Ali a nuvem é uma coisa que está muito gelada ali, e depois a pressão atmosférica,
aquela pressão toda, vai, pressiona, 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 até que chove. Essa chuva me lembra das lágrimas, né? Muitas vezes a gente está passando por um momento de tanta pressão, seja de alegria ou seja de tristeza, de preocupação. Essa pressão faz com que a gente chore, e aí essa lágrima, essa água, ela vai voltar de novo àquele estado anterior em que ela estava, até que vai subir de novo, e é um ciclo que se repete. Por isso que são coisas passageiras. Uma hora eu sou o mar, outra hora eu subo aos céus e aí me congelo, daqui a pouco vem uma pressão, eu choro de novo e viro o mar de novo. Então, assim, é por isso que eu acho que abrir o oráculo cigano e fazer um estudo de cada carta, ou então pegar cada uma dessas cartas assim ao longo do nosso dia para a gente se conectar com esse elemento, é um instrumento de autoconhecimento assim muito bonito, porque convida a gente a parar e ficar sentado aqui, sabe? Eu convido você a fazer isso agora, ou você dá um pause aí no vídeo, ou daqui a pouco quando terminar, dependendo do horário, né? Você fica olhando para o céu, fica contemplando, entra nesse estado de relaxamento, faz essa conexão com a natureza. E outro dia, né, por pura sincronicidade, porque o oráculo cigano tem tudo a ver com Jung, com o inconsciente coletivo, com sincronicidade, a gente vai falar muito sobre isso aqui também nessa série do oráculo cigano. Eu me deparei no Facebook com uma mensagem linda, com umas nuvens assim, no dia que eu comecei esses vídeos aqui. Aí tava dizendo assim, né, a mensagem das nuvens falava que muitas vezes a vida está pressionando a gente, né? Estão tendo todas essas pressões externas. Como é que era, gente? Agora eu esqueci. E que essa pressão era uma coisa muito boa, né? Porque iam trazer todas essas transformações. Então, agora eu vou falar do meu gatinho, que é um exemplo. Tem nada a ver com nuvem, né? Mas também é uma coisa da natureza. Por exemplo, quando eu peguei meu gatinho na rua, o Mansinho, botei esse apelidinho nele porque ele é meio brabo, também, né, eu peguei ele estava dentro de um rio, eu acho que ele caiu, me disseram que jogaram ele, mas sei lá, eu não consigo acreditar que alguém tenha feito isso, mas eu não vi, eu só vi que ele estava dentro da água, eu tinha saído para fazer mantras pelas ruas, sabe? Pedindo, me conectando com Deus assim, pedindo para acontecer alguma coisa, algum milagre, eu estava pedindo para variar alguma coisa, né? E agradecendo também por algumas coisas, e quando eu me deparei com essa cena, olha como é que Deus se manifesta na nossa vida. Realmente tem tudo a ver com a carta da nuvem, se a gente for parar para pensar no final. E aí tinha aquele grupo de pessoas assim em volta, né? Aí eu falei, o que está acontecendo? Eu interrompi minha caminhada e fui lá olhar, era um gatinho desse tamanho, assim, parecia um rato, coitado, porque ele estava todo molhado. E aí as pessoas estavam tentando, ele caiu dentro de um rio assim muito fundo, sabe? Aquele pinguinho assim desse tamanho, eu fiquei vendo aquele negocinho assim lá embaixo, desesperado, ele estava desesperado. Só que tinham várias pessoas ali em volta tentando pegar ele, uma mulher comprou um balde, aí conseguiram puxar ele assim, porque era muito lá embaixo, não dava para entrar lá. Conseguiram botar ele dentro do balde, puxaram assim, aí ele veio aqui pra casa, enfim, ele não podia ficar aqui em casa, tentei conseguir alguém pra ficar com ele, deu uma série de desencontros, era pra ele ficar realmente na minha vida. Aí como ele não podia ficar aqui em casa porque é um apartamento, eu fui levar ele pra Miguel Pereira, porque nessa época minha irmã morava lá, a Andréia. Só que eu não consegui uma caixa pra transportar ele. Acredite se quiser, eu levei ele assim, segurando ele no meu colo, enrolado num paninho, durante 3 horas e meia ou 4 horas, foram pelo menos 3 horas. Daqui eu peguei um trem para Japeri, depois subi um ônibus, o Mansinho, ele estava tão cansado, tão arrasado, que ele nem tentava reagir mais. Só que eu estava levando ele para um lugar lindo, totalmente gramado, totalmente cheio de borboleta, de noite tinha vagalume. Então assim, nesses momentos ele passou por muita pressão, ele chorou, ele tentou arranhar, tadinho, tinha nem unha ainda.
E foram momentos muito ruins para ele, mas eram justamente nesses momentos que ele estava sendo mais agarrado, mais pressionado, que ele não conseguia nem se mexer, eram os momentos que eu estava... eram os momentos que eu estava levando, carregando ele. Hein? Então, assim, quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? Então, você vê o momento que a gente está passando aqui no Brasil, né? Essa situação ridícula, eu acho que o povo está sendo explorado. Me desculpem as pessoas que gostam do PT, tá? Mas, assim, gente, eu não entendo nada de política, sabe? Sempre procurei ficar longe disso. Mas eu acho que, assim, a passagem a R$5 as barcas... tem nada a ver com baralho, né? Mas eu vou desabafar porque eu acho que é uma pressão que a gente está vivendo, e eu estou falando isso porque eu acho que tem a ver com os sermões de Sananda, que foi um advento que aconteceu na minha vida no ano passado, no ano de 2014, onde eu recebi uma codificação, que vocês podem ver no meu blog, os sermões de Sananda, falando que o povo tem que retomar esse poder em suas mãos, sabe, pra gente se manifestar. O poder tá nas nossas mãos, o martelo da justiça. Não é um martelo para fazer coisa violenta, não, mas é pra gente ir fazer o que a gente deve fazer. Não deixar tudo pro governo e ficar reclamando do governo, mas assim, eu acho que nós estamos passando por um aprendizado coletivo também muito grande aqui no Brasil, afinal de contas a gente tem pouco tempo aí de descobrimento, né? E... enfim, vamos ver aí o que essas chuvas todas vão trazer. As nuvens estão sendo pressionadas. Esse é um sopro que já estava soprando já há mais de 2 anos, porque eu tive uma visão disso que está acontecendo agora. Eu não sei se foi 2011, foi até durante uma reunião da editora, e eu estava assim meio relaxada, aquela reunião meio chata, assim, coisas meio repetitivas, e eu escutei um sopro falando: tempos difíceis virão. E eu vi as pessoas na rua, até mandei na época e-mail pro meu pai, para algumas pessoas, eu tenho isso registrado, tá, para não dizer que é lorota. Mas esse sistema dos registros acásicos e de você conseguir ver além do tempo e do espaço, você vê no futuro e você vê o passado, e você conseguir viver no presente, mesmo que você tenha a visão do futuro e a visão do passado, para todos os lados, e como, apesar disso, desperto, você ficar no aqui e no agora. Porque mesmo que você não seja uma pessoa que tenha isso muito desenvolvido, com certeza alguns insights você tem, alguma ansiedade, nem que seja para amanhã ou para a semana que vem. E mesmo que você tenha uma projeção para a semana que vem e você tenha as suas memórias do passado, como a gente estar no aqui e agora. Eu acho que tudo isso está contido nessa carta da nuvem, tá? Ela é muito mais do que alegrias passageiras. Ele pensa e está pensando em você, ou ela está pensando em você, sabe? A gente tem que analisar também a configuração das outras cartas que vão sair ao redor da carta da nuvem, né? E também o sentimento que vem na hora que a gente está olhando para essa carta e para aquela composição ali. Eu vou falar mais disso depois, tá? Eu acho que eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo. E depois a gente vai falar mais sobre um dos meus temas favoritos, que são os registros acásicos da luz astral, que tem a ver com essa carta, tem a ver com todas as outras cartas, tem a ver com autoconhecimento. Espero que vocês gostem. Vamos acompanhando aqui, vamos fazendo juntos esse trabalho de autoconhecimento, e é um prazer para mim poder trazer essas histórias aqui. Essa é a minha missão de vida, essa é a minha missão pessoal. Vem com a gente aqui no canal Raios de Sol, que a Priscila Jardim e a Cris Pessoa também vão vir agregar aqui falando sobre o oráculo cigano, com essa missão de juntos despertarmos, despertarmos a nossa espiritualidade e levarmos essa vida mais sadia, mais conectada e mais ligada com os elementos da natureza, que nós já fazemos, mas é sempre bom a gente ouvir de novo falar sobre esse assunto, a gente se realimentar com isso
e juntos termos um mundo melhor, sim. Não é utopia, somos nós que vamos construir esse mundo melhor aqui, agora. Namastê!